Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gripa Descomplica. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e já vai deixando aquele like aí para estar ajudando o canal aqui também. Então pessoal, o assunto aí dessa videoaula de hoje é sobre fatoração, tá? Um conteúdo bem importante para vocês aí na formação do sexto ano. Bom, então o que é fatoração? Tá? Fatoração é você escrever um número através de uma multiplicação, né? Ou seja, através de um produto de fatores primos, tá ok? Eu vou mostrar para vocês como é que é o processo aqui, depois eu volto e falo de novo no conceito que vai ficar um pouquinho melhor para vocês entenderem. Então, o exemplo 1 diz assim, ó, escrever os números na forma fatorada. Aí tem A, B, C e D. Né? Vou começar aqui pela letra A, que é o número 30. Então, como é que eu faço para fazer a fatoração do número 30? Eu coloco o número 30 aqui, ok? Eu traço uma reta na vertical, certo? E essa reta na vertical, ela indica aí um símbolo de divisão. Então, o que eu tenho que fazer para escrever o número 30 através da forma fatorada? Na forma fatorada, eu tenho que ir dividindo esse número pelo menor número primo possível, tá? Qual é o menor número primo possível aqui que dá para dividir por 30, né? Ah, professor, o 3, o 5, o 6, o 2, qual que é o menor? O 2, né? Então, eu vou começar pelo 2, coloco esse 2 aqui. Aí eu faço 30 dividido por 2, 15. Coloco o resultado aqui embaixo. Tá? Eu ainda vou tentar dividir pelo número primo 2, mas não dá, porque 15 não dá para dividir por 2, né? Já que é um número ímpar. Então, eu vou pelo próximo número primo, que é o 3. E o 15 dá para dividir por 3. Então, eu coloco 3 aqui e faço a divisão. 15 dividido por 3 dá 5, né? Agora, esse 5 eu consigo ainda dividir pelo número primo 3? Não. Então, eu vou para o próximo número primo depois do 3, que é o 5, né? Por ele mesmo dá para mim dividir, ó, que fica 1. Quando eu chego no 1 aqui é porque finalizou. Ou seja, o número 30 é a mesma coisa que eu escrever, né, na forma fatorada 2 vezes o 3 vezes o 5. Ó. Então, o que eu fiz? Eu acabei de escrever o número 30, tá? Como um produto, ou seja, através de uma multiplicação de fatores primos, tá ok? O fator 2, o fator 3 e o fator 5. Beleza, gente? Vamos lá. Na letra B, o 45. Então, eu coloco 45, traço essa reta vertical e agora eu vou dividindo pelo menor valor primo possível. O 2 não dá, porque o 45 é ímpar, né? Não dá para dividir por 2. Mas por 3 é possível. Fica 15, né? E o 15 eu ainda consigo dividir pelo número primo 3, que fica 5. Né? O 5 não dá mais para dividir pelo número primo 3. Então, o próximo primo que vai ser o 5. Ele mesmo. E aí fica 1, ó, né? Então, reparem que o número 3 ele se repetiu aqui 2 vezes, ó. Então, eu posso escrever dessa forma, ó. 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, né? Então, como é que fica a forma fatorada do número 45? Fica 3 ao quadrado multiplicado por 5, tá ok? Essa é a forma fatorada do número 45, ó. Agora, o número 540, o procedimento inicial é o mesmo. Coloca ele aqui, traça uma reta vertical. Eu vou conseguir dividir pelo número primo 2, né? Porque terminou aqui com par, ó. Fica 270, que eu consigo dividir por 2 de novo, que fica 135. Agora já não dá mais para dividir pelo número primo 2, né? Então eu vou tentar aqui pelo 3. 135 dá para dividir por 3, que fica 45, né? Que ainda é divisível por 3, ó. Certo? Deixa eu aumentar aqui a reta, que fica 15. Que ainda é divisível por 3, que fica 5. Que agora não dá mais para dividir pelo número primo 3, então eu vou pelo próximo primo depois do 3, que é o 5, que é possível, ó, que dá 1, né? Ou seja, reparem que o número 2 ele se repetiu 2 vezes, é a mesma coisa que 2 ao quadrado. O número 3 ele se repetiu aqui 3 vezes, ó, então ele é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo, né? O 5 só se repetiu uma vez. Então, né, que seria, digamos, a mesma coisa que 5 elevado à primeira potência. Então, como é que fica a forma fatorada do número 540? Fica 2 ao quadrado, multiplicado por 3 ao cubo e multiplicado por 5. Tá ok, gente? Agora, o número 1323, tá?
Vamos lá, número 1323, a gente coloca aqui, traça ali a reta que simboliza a divisão, e aí a gente vai fatorar. Ó. O 1323, ele não é divisível pelo número primo 2, mas é divisível pelo número 3, né? Então, 1323 dividido por 3 fica 441, né? 441 ainda é divisível pelo número primo 3, certo? Que fica 147, que ainda é divisível pelo número primo 3, que fica 49, que agora já não é mais divisível pelo número primo 3. Daí eu vou tentar o próximo, que é o 5. 49 é divisível por 5? Não, né? Porque não termina em 0 ou 5. Então, qual é o próximo primo depois do 5? É o 7. É divisível por 7? É, então eu coloco 7 aqui. 49 dividido por 7 dá 7, que ainda é divisível pelo número primo 7, que finaliza aí, ó, com 1, né? Então, vejam que o número 3 ele se repetiu 3 vezes, é a mesma coisa que 3 ao cubo, e o 7 se repetiu 2 vezes, é a mesma coisa que 7 ao quadrado. Ou seja, a forma fatorada do número 1323 é 3 ao cubo multiplicado por 7 ao quadrado. Certo, gente? Vamos lá. O exemplo 2 diz assim. Qual é o número cuja forma fatorada é 2 elevado ao cubo multiplicado por 3 elevado ao quadrado, multiplicado por 5 elevado ao quadrado e multiplicado por 11. Agora é o caminho inverso. Ó. Eu já tenho aqui a forma fatorada, certo? Eu tenho que chegar no número. Então, aqui é o inverso do exemplo 1. Como é que eu faço isso? É só resolver cada potenciação e cada multiplicação aqui, ó, né? Então, primeiro eu vou fazer o 2 ao cubo, que dá 8, vezes 3 ao quadrado, que dá 9, vezes 5 ao quadrado, que dá 25, vezes o 11, né? Então, agora eu vou fazer as multiplicações aqui na sequência, tá? 8 vezes 9 dá 72, aí depois eu tenho que fazer 72 vezes 25 vezes 11, ó. Aí eu vou fazer 72 vezes 25, que dá 1.800, e depois eu vou fazer 1.800 multiplicado por 11, que dá 19.800. Então, esse é o número cuja forma fatorada era o que tinha ali no enunciado da questão, né? Beleza, gente? Então é isso. Fatoração não é um processo assim tão complicado, mas é de extrema importância para vocês. Beleza? Obrigado a atenção aí de todos.